nessa noite gelada de inverno. Vamos dar início a mais uma palestra. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nos concentrando, pedindo, solicitando que os guias espirituais dessa casa, juntamente com Chico, o Divaldo, o Dr. Bezerra de Menezes, se façam presentes nessa noite e que possam nos acompanhar mais essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, a noite de hoje eu vou trabalhar o tema Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, uma vida de renúncia a serviço do próximo. Eu particularmente acredito que é importante a análise biográfica de personalidades ligadas ao Espiritismo, porque também é uma maneira de entender o mesmo e desmistificar muitas coisas. A Dona Benedita Fernandes, ela tem uma história bem interessante, porque ela era filha de escravos, moradora de rua, tratada como louca, acabou sendo presa, uma pessoa sem perspectiva nenhuma. E de repente, uma virada de chave, ela acaba se tornando uma importante liderança dentro do movimento espírita, a personalidade dela reconhecida pelas autoridades. E por que ela recebe essa alcunha de a Dama da Caridade? Pessoas em situação de vulnerabilidade social, moradores de rua, mendigos, órfãos, pessoas com problemas mentais, ela simplesmente fez a limpa na cidade. Ela começou a recolher todo mundo e começou a prestar assistência para essas pessoas numa época em que no Brasil praticamente a assistência social não existia nesse sentido. Era algo que estava começando a ser desenvolvido aos pouquinhos. Então eu acho importante tratar um pouquinho da parte histórica, até da escravidão, para entender o contexto social da época que a Dona Benedita vivia, para conseguir entender um pouquinho. Durante séculos a fio, aqui no Brasil teve a questão da escravidão e em dado momento começa o movimento abolicionista para colocar um fim na escravidão. E não foi do dia para a noite, foi um movimento lento e gradual, que enfrentou inúmeros setores da sociedade que eram contrários à escravidão, queriam que a escravidão continuasse. Nós temos a Lei 2040, de 28 de setembro de 1871, declara de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a data dessa lei libertos, os escravos da nação e outros, e providencia sobre a criação e tratamento daqueles filhos menores e sobre a libertação anual de escravos. Essa é conhecida como a lei do ventre livre. Os escravos nascidos a partir dali, essas crianças já eram livres. Foi um primeiro passo. Na sequência, Lei 3.270, de 28 de setembro de 1885, regula a extinção gradual do elemento servil. Essa aqui é a lei dos sexagenários. Os escravos a partir dos 60 anos ou mais eram libertados, também conhecida como a Lei Saraiva-Cotegipe. E por fim, a Lei 3.358, de 13 de maio de 1888, declara extinta a escravidão no Brasil, a famosa Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, colocando um fim na escravidão. Uma imagem da época, um cartaz, que se comemorava o fim da escravidão no Brasil, que foi um período de luta, não foi fácil, porque havia setores que queriam que a escravidão continuasse. E aqui um detalhe importante, impossível não mencionar o patrão dessa casa, o Dr. Bezerra de Menezes, que ele era médico, mas também tinha uma grande paixão, que era a política. Por 30 anos, o Dr. Bezerra de Menezes militou na política, entre vereador e depois deputado-geral, que na época era equivalente a deputado federal. E uma das bandeiras que o Bezerra sempre defendeu foi o fim da escravidão. E ele chegou na época a escrever um ensaio chamado Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la, sem dano para a nação, que além do fim da escravidão, nesse ensaio ele defende a necessidade de políticas públicas que viessem ao alcance dessas pessoas. Infelizmente, essas políticas públicas nunca vieram a acontecer. Bezerra de Menezes extingue o mandato dele, ele deseja não mais continuar na política. A partir daí ele abraça o espiritismo. O ciclo dele na política se encerra. A partir daí dedica-se somente ao movimento espírita. Já o Dr. Arístides Spínola estava com o seu mandato ainda ativo no parlamento. E também seguindo a mesma linha do Dr. Bezerra de Menezes, uma das suas principais bandeiras que ele defendia era o fim da escravidão, também acompanhada de políticas públicas. O Bezerra, então, foi colocado para votação o projeto de lei que deu origem à Lei Áurea, com o voto do Dr. Arístides Spínola,
que, após o desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, logo na sequência, Spínola ingressa na Federação Espírita e logo se torna presidente, e nas 2 décadas seguintes ele assume a liderança do movimento espírita, praticamente dando continuidade ao trabalho do Dr. Bezerra de Menezes. Enfim, dando sequência aqui, terminada essa parte histórica. Benedita Fernandes nasceu em Campos Novos, Paulista, São Paulo, em 27 de junho de 1883 e desencarnou em Araçatuba, em 9 de outubro de 47. Órfã aos 4 anos, analfabeta, pobre e negra no Brasil no fim do século XIX. Tudo conspirava para que fosse mais uma esquecida da história. Em 1903, perambulava pelas ruas de Penápolis, São Paulo, causando tantos incômodos à população que, considerada louca, foi recolhida à cadeia. Ela foi presa. Cadeia pública. Naquele ano, acabava de ser promulgado o decreto 1132, que foi a primeira lei nacional que tratava da assistência dos alienados. A partir daquele momento, não existiam políticas públicas para tratar dessas pessoas. Simplesmente eram largadas na cadeia. Era a maneira que tratavam as pessoas com problemas mentais. O decreto proibia, em tese, a manutenção de doentes mentais em cadeias, determinando seu recolhimento a estabelecimentos de alienados. Contudo, ressalvava, onde os houver. No interior paulista de 1903, não os havia. Assim, a cadeia pública seguia sendo o destino legal e costumeiro dos loucos das ruas, sob a égide do Código Penal de 1890, que isentava de crime os absolutamente incapazes de imputação, mas não lhes garantia tratamento. Nessa época não existia nenhum cuidado ou tratamento específico para essas pessoas, senão a reclusão. Jogavam na cadeia, as pessoas com problemas mentais. Portadora de pertinaz obsessão, recebeu os cuidados do carcereiro, que quando ela estava presa, que a alimentava e protegia. E na sequência foi atendida por um homem chamado João Marchese, que era italiano, espírita e fundador do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Ele aplicava passes aos alienados e os ensinos da doutrina espírita. É interessante, o João Marchese, ele era espírita, ele fundou um pequeno centro espírita e ele já tinha essa preocupação com os moradores de rua, essas pessoas em estado de vulnerabilidade social. É aí que ele conhece a dona Benedita e começa a auxiliá-la. E de louca ela não tinha nada, mas ela sofria de um problema de obsessão. E lá no centro espírita do João, ela foi tratada e rapidamente recobrou a consciência. Com esse tratamento, Benedita recobrou a consciência e partiu para Araçatuba, onde foi acolhida por um casal de amigos, que a ajudou quando completamente desorientada pela mediunidade que aflorava. Ela possuía uma mediunidade. Depois de uma forte crise psíquica, ela recebeu o chamado Libertador, cuja voz dizia: Benedita, se prometer consagrar-se inteiramente aos enfermos e pobres, sairá curada daqui. Isso aqui foi numa sessão mediúnica em que ela foi tratada. Ela recebeu essa mensagem. Na verdade, foi um chamado a ela para o trabalho. Uniu-se a outras mulheres simples da comunidade para a fundação do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. E em 1932 foi fundada a Associação das Senhoras Cristãs, tendo Benedita como presidente. Mas um detalhe interessante aqui, não posso esquecer, o João Marchese. Ele fundou aquele pequeno centro espírita, que eu citei o nome, Discípulos de Jesus. Só que com o passar do tempo, o centro espírita foi evoluindo, foi crescendo, foi prosperando. E acaba se tornando um hospital espírita João Marchese. Aqui pega praticamente, de uma foto, uma vista aérea, pega praticamente toda uma quadra. Aquele pequeno centro espírita acabou se transformando num hospital espírita. Prestam serviços de atendimento a pessoas em estado de vulnerabilidade social, crianças, idosos, jovens, uma série de atividades que realizam nessa casa. E também, principalmente, pessoas dependentes, usuários de drogas, e também pessoas com problemas psicológicos. Aqui é a associação que eu citei antes, né? Que funda a Associação Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, e fundada a Associação das Senhoras Cristãs, tendo Benedita como presidente. Aqui ela, juntamente nessa imagem, com as pessoas que fundaram a fundação na época. Depois surgiram a casa, foi evoluindo ainda, não parou por aí. Depois surgiram a Casa da Criança e o Asilo Dr. Jaime de Oliveira. Em 1933, há quase 100 anos atrás. O país vivia sob o governo provisório de Vargas e a saúde mental começava a ser centralizada pelo Estado.
por exigência dos órgãos governamentais, amparados pelo Decreto 24.559, que viria regular oficialmente a assistência e proteção das pessoas, dos psicopatas. A partir daí começa a se desenvolver. É tudo recente, essas políticas públicas em auxílio das pessoas com problemas psicológicos. Essas instituições foram desativadas. Já o decreto, que eu referi o nome, exigia médico psiquiátrico responsável e licença do recém-criado Serviço Nacional de Doenças Mentais para funcionamento de qualquer estabelecimento. Sem cumprir tais requisitos, a obra filantrópica era considerada ilegal. Para sobreviver, foi transformada em sanatório. Adequando-se à lei, ao incluir direção médica, ali havia uma tríade: associações filantrópicas, o movimento espírita e a psiquiatria, agora oficializada. Aqui, imagens da época. O decreto que eu citei o nome dispõe sobre a profilaxia mental, assistência e proteção à pessoa e aos bens dos psicopatas, a fiscalização dos serviços psiquiátricos e da outras providências. Conforme eu destaquei antes, a legislação e as políticas públicas nesse sentido foram naquela época que começaram a ser desenvolvidas. Benedito exerceu liderança política e social tanto no âmbito das associações filantrópicas quanto no movimento espírita local. A Constituição de 1934, em seu artigo 138, passava a incumbir a União, os estados e os municípios a socorrer famílias de prole numerosas e a proteger a juventude contra o abandono. A caridade privada começava a ser chamada a se submeter à tutela estatal. Benedito, ao articular poder público e iniciativa espírita, antecipou o modelo de convênio, que se consolidaria décadas depois. Seria uma parceria público-privada. Foi responsável pela implantação das primeiras políticas públicas de saúde mental em Araçatuba e provavelmente a pioneira dos hospitais psiquiátricos espíritas. Isso num contexto em que o Código Penal de 1940, em seu artigo 284, ainda tipificava o curandeirismo, punindo com detenção de 6 meses a 2 anos, usando gestos e palavras ou qualquer outro meio, fizesse diagnósticos ou prescrevesse tratamento sem habilitação. A manutenção de médicos do sanatório era a blindagem jurídica, que permitia a terapêutica espírita operar como consolo moral, anexo ao tratamento oficial. Aqui é uma questão interessante, que antigamente no Código Penal de 1890 havia criminalização do espiritismo. Era punido. O espiritismo era punido. Previsto detenção e multa. Que foi com o Código Penal de 1940 que foi descriminalizado, mas durante 50 anos era punível o espiritismo no Brasil. Então toda uma perseguição que médiuns e lideranças tiveram, muitos foram processados, teve muitos que foram presos também, toda uma questão bem complicada. O espiritismo enfrentou, e só aqui no Brasil, essa enorme resistência. Mulher simples, filha de escravos e semi-analfabetas, se transformou em pioneira da assistência social espírita em toda a região noroeste do estado de São Paulo, e quiçá de todo o Brasil, pois muitas de suas políticas foram usadas mais tarde em outras regiões. Benedita rompia na prática com os limites impostos pela legislação e pelo preconceito. As atividades lideradas por Benedita representavam um marco no movimento espírita de Araçatuba. Sua dedicação tornou-se conhecida e era grande o número de necessitados da região e até de lugares longínquos que a procuravam. Aos domingos, passeava com as crianças pelas praças e ruas centrais da cidade. Conta-se que um dia Benedita viu jogado a um montouro um homem morto e quase devorado pelos urubus, o corpo de um mendigo, seu conhecido. Jurou que jamais alguém ficaria sem o seu amparo. Passou a recolhê-los e abrigá-los. Quando em crise, os dementes ameaçavam para aquela que se sentava, os acalmava com preces, passes e boas palavras. Eles ficavam calmos, pacificados pela força irresistível do amor. O prefeito da cidade passou a auxiliá-la com recursos financeiros, mas um dia o dinheiro parou de chegar, ou seja, ela recolhia todas essas pessoas em estado de vulnerabilidade social e começava a cuidar, eles davam comida, teto, tudo para eles, recolhia das ruas. Aí, em dado momento, é cortado as finanças, né? Ela não recebia mais alguns incentivos do poder público. Ela foi falar com o prefeito e lhe disse não ter mais verba. Benedita voltou para casa e liberou todas essas pessoas. E poucas horas depois, o problema estava resolvido. A verba voltou para que pudesse atender aos pobres e necessidades.
Aqui foi genialidade e expertise dela. Não pode mais receber verbas do poder público, solta todo mundo para as ruas, devolve todo mundo para as ruas. E o prefeito se viu compelido a auxiliá-la. Sua atitude, além de caritativa, era juridicamente estratégica. O decreto 1132 e depois o decreto 24.559 responsabilizavam o poder público municipal pela intenção e segurança dos alienados, e ao devolver os internos às ruas, Benedita transferia ao prefeito o ônus legal que tentava evitar. A verba voltou porque a lei nesse ponto estava do lado dela. Certa feita, as crianças não tinham o que comer. Benedita explicou-lhes que elas fossem ao portão e Jesus as auxiliaria. Elas se postaram à entrada do lar. Passou um homem chamado Ricieri, que era um tripeiro, vendedor de vísceras de animais. Ele perguntou o que elas faziam ali. Estamos esperando Jesus para nos dar o de comer. E ele respondeu, digam para a mãezinha de vocês que Jesus chegou. Daquele dia em diante, com as sobras do tripeiro, não houve mais fome por lá. Ainda se falava aos fregueses daquele pequeno abrigo e muitos passaram a auxiliar. Mãe Dita, como era conhecida, se dedicou ainda à mediunidade e evangelização das crianças. Aqui essa imagem da época, colorida por meio de inteligência artificial, e mostra todas as crianças que a dona Benedita prestava auxílio para elas. Era bastante gente para a época. Tornou-se uma das pioneiras do atual movimento de unificação dos espíritas, quando fundou, em 30 de agosto de 1940, a União Espírita Regional do Noroeste, sendo eleita sua presidente. A data não é casual. Sob o Estado Novo, a Constituição de 1937 exigia registro policial e estatutos aprovados para funcionamento de associações civis. Fundar e presidir uma União Espírita Regional significava ter superado a barreira legal que fechara muitos centros da época. Seu diálogo com Caibar Schutter, esse homem que aparece na imagem, conhecido como bandeirante do espiritismo, que foi uma importante liderança no movimento espírita do Brasil daquela época, cujos periódicos eram fiscalizados pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, mostra a articulação política e jurídica. Mantinha correspondência com Caibar Schutter, que publicava notícias sobre o trabalho dela, no jornal O Clarim. Era visitada por lideranças expressivas, como João Leão Pita e Leopoldo Machado. Sentiu-se mal às 23 horas do dia 8 de outubro de 1947, quando conversava com as crianças, aconselhando-as. Desencarnou a 1h30 do dia 9, vítima de um colapso por insuficiência cardíaca. Morreu 6 anos após a entrada do Código Penal de 1940, que esse código é importante porque ele descriminaliza o espiritismo, que antes era punido, e 1 ano antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Viveu toda a transição da caridade como um caso de polícia para a assistência social, como dever do Estado, deixando como legado a prova de que a lei, quando não ampara, pode ser contornada pelo amor organizado. Diante da inexistência de políticas públicas eficazes, ela mesma foi lá e executou essas políticas, com a ajuda de algumas pessoas. Todo esse acolhimento e amparo às pessoas mais necessitadas. Uma mulher tida como louca tornou-se a dama da caridade. Marcou uma época e tornou-se a referência histórica dos hospitais psiquiátricos espíritas. E agora vejam bem o detalhe, tratada como louca. De louca ela não tinha nada, mas uma mediunidade e portadora de uma tal obsessão. Em décadas passadas, até pouco tempo atrás, quantas pessoas com mediunidade aflorada eram colocadas nos hospícios, nos manicômios, porque simplesmente faltava o entendimento da doutrina espírita. Então, muitas dessas pessoas, na verdade, tinham uma mediunidade aflorada e eram tratadas como loucas. Muita gente sofreu por causa disso. Não por ignorar a legislação vigente, mas por compreendê-la, utilizá-la e, quando necessário, confrontá-la com a força dos fatos. O sanatório, que nasceu de um asilo fechado por falta de médico, tornou-se política pública antes que o termo existisse. A entidade fundada por Dona Benedita perdura até os dias de hoje. A Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes de Araçatuba é uma entidade assistencial, sem finalidade lucrativa, e destina-se a atender pessoas necessitadas, atuando por meio de serviços assistenciais e filantrópicos, nas áreas da saúde, educação, ensino e cultura, lazer, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação ambiental, e quaisquer atividades relacionadas à
promoção do ser humano. Tornou-se uma OS, organização social, que tem por finalidade a gestão de unidades de saúde, unidades na área assistencial social. Ou seja, a obra que ela deu início perdura até os dias de hoje. O legado dela permanece. A clínica de psicologia, Psico Benedita Fernandes, mantida pela Associação das Senhoras Cristãs, contabilizou 1.481 atendimentos de saúde mental no ano passado. Os números refletem a atuação em parceria com a Prefeitura Municipal e programas sociais voltados para o acesso gratuito ou subsidiado. No total de atendimentos realizados, 674 ocorreram por meio de convênio com a Prefeitura de Araçatuba, outros 515 atendimentos psicológicos foram oferecidos de forma totalmente gratuita, ampliando o alcance do serviço a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, a associação que ela criou existe até hoje e existe uma parceria público-privado para ajudar a manter, porque precisa de recursos para isso. Retornou da espiritualidade através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, oferecendo mensagens que foram enfaixadas no livro Terapêutica de Emergência. Aqui é um detalhe interessante, quem quiser se aprofundar mais sobre a vida dela, existe um livro biográfico dela. A Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, da autoria de Antônio César Pedro de Carvalho. E também interessante que há 3 anos atrás foi lançado um documentário que conta a história dela. E esse documentário tem a participação nada menos do que do Divaldo Franco. Conta toda a história dela por detalhes. E esse um detalhe interessante, pessoal, que através da psicografia do Chico e do Divaldo veio muito material psicografado da autoria dela. Esse espírito passa a se comunicar. E eu entreguei para vocês uma cópia, uma mensagem psicografada em texto chamado A Violência, que esse texto se encontra nesse livro, do Divaldo Franco, Terapêutica de Emergência. Eu acho interessante analisar esse texto, vamos ler aqui, porque é um texto extremamente atual para os dias de hoje e bem condizente com a nossa realidade. A violência. Genericamente, por violência, tomamos a atitude agressiva, desconcertante, que produz choque e gera receios. Sob esse aspecto, a violência se espraia por todos os quadrantes da Terra, ameaçando a integridade física, moral e social da humanidade, convocando os estudiosos do comportamento a encontrar a gênese dessa atual nefasta epidemia. Sempre houve violência no mundo, não, porém, generalizada como hoje. Antes era exercida pela prepotência dos dominadores de povos e pelas castas que se permitiam privilégios absurdos, expoliando e afligindo os fracos, que lhes submetiam inermes. Se considerarmos, porém, mais atentamente os fatores criminógenos que levam a criatura a delinquir, vitimada pela violência, identificaremos os estados da insatisfação íntima, dos distúrbios da emotividade, alienados aos graves fatores socioeconômicos de alarmante gravidade. Essa violência, no entanto, que é alucinação, desequilíbrio psíquico, chama a atenção, estarrece. Outra forma de violência há, mais grave e danosa, portanto, merecendo maior investimento a fim de ser bloqueada ou anulada nas suas nascentes virulentas, propiciadoras aquela que surge nas avenidas elegantes e logradouros miseráveis do mundo, alvitando e destruindo. Porque lesa o centro do sentimento humano, passa desapercebida ou dissimulada, ocultando-se nos sorrisos da desfacetez e da impiedade, aplaudidas pelos interesses subalternos, os recintos das ilusões duradouras, onde muitos se locupletam. A presença na sociedade de velhinhos em desvalimento, sem albergue nem amparo, a negação do direito do mínimo socorro da saúde, a centenas de milhões de enfermos, o desinteresse pela falta de pão e água incontestável, e o crescente número de seres em condições subhumanas, o abandono a que se encontram relegadas e incalculáveis legiões de menores carentes, a tremenda escassez de oportunidade para a educação de menores em formação de personalidade, são um livro terrível, constituindo a mais torpe forma de violência contra o homem. Em desrespeito à
inalienável condição de criatura, que as leis e os cidadãos dominantes desprezam e abandonam, impondo na escravidão da ignorância, que se estabelece penas superlativas, injustas e ingratas. Coexistem o luxo e a miséria, a abundância e a escassez, o excesso e a ausência gerando indiferença, os primeiros pelos segundos, negando-se daqui aqueles que a entenderem os últimos, isto é, fator preponderante e característico do estado do primitivismo em que transita o progresso. Na Terra, longe dos valores éticos únicos e capazes de tomar a vida digna de vivida, e o homem menos lobo do homem, irmão, portanto, do seu próximo. Ultrajados pelo desdém dos poderosos que lhes negam a oportunidade de fruir o mínimo das condições humanas, aliás, reconhecidas essas condições pelos governos de todos os países ditos civilizados, arrogam-se na infelicidade em que se rebalcam o dever de tomar pela força o que lhe é negado pelo egoísmo. O problema básico da violência é o desamor humano, matriz da avareza, da insensibilidade de que se revestem os falsamente ditosos. Quando se compreende a necessidade de leis mais justas, objetivando atender e amparar os fracos e oprimidos, antes que mais esmagá-los e esquecê-los, quando a bondade voltar-se para o auxílio fraternal. Quando o amor sensibilizar as mentes e os corações, se volverão para a retaguarda, distendendo oportunidades de serviço e apoio, modificar-se a paisagem moral terrena, porque incidindo nos fatores causais da miséria, realiza a terapia preventiva contra o mal, desaparecendo a violência oculta, que a explode na desdita e na dor. Cederá terreno à confraternização e ao trabalho dignificante, que impulsionarão a marcha ascensional da Terra e dos homens para o estágio de um mundo melhor e mais feliz. O antídoto para qualquer tipo de violência é sempre o amor, como o estímulo aos estados agressivos, decorre do egoísmo. Herança nefasta dos instintos que predominam em a natureza animal do homem. A violência se diluirá à medida que se sobreponha a sua natureza espiritual, que é a presença do Pai Criador, incita em todos os seres. Benedita Fernandes, por Divaldo Franco, mensagem psicografada do livro Terapêutica de Emergência. Bom, uma mensagem, um texto psicografado pelo Divaldo, extremamente atual e condizente com a nossa realidade dos dias de hoje. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para tratar na palestra de hoje. Dona Benedita é uma pessoa, conforme foi mostrado aqui, sem perspectiva nenhuma. Pessoa que ninguém dava nada para ela, consegue reverter essa situação e acaba se tornando uma importante liderança do movimento espírita, respeitada pelas autoridades, consegue desenvolver políticas públicas antes que o próprio termo existisse. Fez ela o papel do Estado na época, acolhendo essas pessoas em estado de vulnerabilidade social. E sai um documentário contando a história dela e também essas mensagens psicografadas que vieram através do Chico e do Divaldo, né? E continua, assim como trabalhou e defendeu o espiritismo enquanto aqui encarnada, hoje no mundo espiritual também continua trabalhando, continua sendo trabalhadora da seara espírita. Era isso, pessoal, que eu tinha para hoje, então. Então vamos passar para o encerramento. A prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui na noite. Querido Mestre, permita que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio. Quando me acharem sofrimento e que me sustentem, se desfalecer, faz, Senhor, que eles incultam fé, esperança e caridade. Que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Solicito aos passistas que se posicionem.